Mas o Flamengo, ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina no que o Pedro vai jogar. começar a jogar como titular. Ontem... Sabem quem é o Flamengo- artilheiro, o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. No programa eu estava falando Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa Os dois do zagueiros, os Brasil. dois melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem dois Hoje o Léo laterais Ortiz. ótimos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma e agora vamos acompanhar tudo que rolou lá no programa Galvão e Amigos, o programa do Galvão Bueno na Band. Estavam lá comentando sobre os times brasileiros, falaram um pouco sobre a tabela, ó, aqui no lado esquerdo. Eles estavam analisando ali o Brasileirão nas primeiras rodadas, com o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo, e os dois times mais fortes desse futebol brasileiro, e começaram elogiando demais o Mengão, o Felipe Luiz, o Gerson, enfim, a qualidade técnica dos jogadores do nosso querido Malvadão. Foram muitos elogios e é o que vamos ver a partir de agora. Foi bem legal ver tudo que eles falaram. O Luxemburgo também pôde elogiar demais o Flamengo e é o que vamos ver no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada e é claro, o link do programa do Galvão, aqui o Galvão e Amigos, estará na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Sempre teve personalidade, além de ter sido um dos... Eu diria o seguinte, com todo respeito, claro, ao Gilmar, que foi bicampeão, 58 e 62, acho que só nós aqui vimos o Gilmar jogar. E aí, o Marcos, que foi campeão, o Félix, que foi campeão, talvez eu estaria muito errado se dizer que o Leão, o Tafarel e o Leão foram os goleiros mais se destacaram na seleção brasileira? Toda a seleção, toda vez que me perguntam assim, faz uma seleção de todos os tempos da seleção brasileira. Eu faço de Romário me pediu isso hoje. Então, eu faço de 70 para frente. Eu falo, eu só faço daqueles que eu vi. Para mim, o Leão foi o maior goleiro do futebol brasileiro que eu vi jogar. Não tenho dúvida. E eu vi o seguinte, eu vi garoto, ele jogando no Palmeiras, joguei contra ele no Grêmio, ele no Palmeiras. Fez algum gol? Lógico que eu fiz gol. Pô, meu freguês. Fez, cara? De cabeça? Foi de Você cabeça? pegou Não, no deu gol, um né? tapa. Na saída de cara a cara, deu um tapa nele e a bola entrou. Mas o lance é assim. Peraí, você está fazendo 62. Eu vi. Peraí, Neto, você está com Tenho quanto? 58. Você não jogou contra ele nada? Eu joguei Palmeiras e Guarani, foi 2-0, eu fiz o gol, Você segundo. tinha 12 anos. Ele me deu a camisa. A primeira camisa que eu tenho de futebol foi ele que me deu. Era Wagner Bacharel e Beto Fuscão na zaga. Eu tinha 16 para 17 anos do Guarani. Foi 2-0 em Campinas e eu fiz o segundo gol. Eu vou voltar com você, cara, só para dizer, o Vanderlei, eles foram rivais como técnicos, trabalharam na sequência na seleção brasileira, mas você jogou contra ele também. Joguei. Mas não fez gol nenhum. Jogamos num jogo lá do eu lembro bem, foi lá em Goiás, do Serra Dourada. Palmeiras e Flamengo jogou lá, que tem uma competição Você lá. jogou pelo Flamengo. Pelo Flamengo, eu tava no Flamengo. Mas com o Inter você deve ter jogado contra ele também, no tempo que você jogou no Inter. Joguei em 78. Então, mais ou menos Você quando tava no Grêmio, Palmeiras, acho. Leão? 78? 78? Sim. Tava, então, teve aquele gol com Palmeiras e foi uma semifinal. Palmeiras e Inter, o Guarani foi campeão. O Focão fez um gol e... O lance é o seguinte, eu lembrar, o ônibus ficou no meio do trânsito, o jogo era 8h30, era torcedores do time do Corinthians que estava conseguindo estar focado naqueles primeiros 20 minutos. Depois o jogo rolou. Um gol marcado a mais. O saldo é o mesmo e tem um gol marcado a mais. Quer dizer, é só para diferenciar, né? Depois vem Juventude, Vasco e Fluminense. Olha que belíssimo início de campeonato Juventude. Então ali, coladinho, com seis pontos. Fez 2 jogos dos 3 em casa. O Internacional tem 5, Fortaleza tem 5, porque um dos dois poderia ser o líder, se tivesse vencido, quem tivesse vencido. Empataram, aí vem Ceará, Corinthians e Botafogo. Então, entre os 10, nós temos 2 times do Nordeste, que eu digo 25% do campeonato é do Nordeste. São 5 clubes dos 20 clubes. Aí sequência, Red Bull Bragantino, Cruzeiro com 4, Grêmio 3, Bahia 3, São Paulo 3, Atlético Mineiro 2, aí vem a encrenca, mas tá muito no começo para falar isso, né? Mirassol, Santos, Vitória e Sport. Eu quero chegar no Santos para saber de vocês e
tenho certeza que as pessoas em casa devem querer saber o que achar de como foi o Neymar. Mas antes quero fazer o seguinte, quem assistiu aqui Grêmio e Flamengo? Eu assisti. Manda. O Grêmio e o Flamengo é um time... Não é um time. Na verdade, o Flamengo tem um elenco que é diferente de todos os... O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Por isso que eles estão ali daquele de do novo, Paulinho, que tá vindo, que entrou contra o Corinthians. Você tem Vitor Roque, você tem Facundo, você tem o Rafael Veiga, que infelizmente machucou luxação no ombro. O Palmeiras... Mas o Flamengo, ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz, que é um menino que está... Aí, qualidade técnica. A qualidade do time. técnica, a armação tática. E o Luxemburgo já disse isso também em relação ao Felipe Luiz. Acho que sobra. O Grêmio está muito abaixo daquilo que se espera do Palmeiras, daquilo que tem do Flamengo, daquilo que tem do Internacional de Porto Alegre. O Flamengo é nada de braçada. E tem outra, Neto. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina o que o Pedro vai começar a jogar como titular. Ontem... Sabem quem é o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. Ontem... 11 gols no Fluminense e sei lá quantos, tem 92 gols, sei lá quantos no Flamengo. Só para ter noção do elenco, o Michael saiu e entrou Cebolinha. Esse elenco do Flamengo. E eu gosto muito do Felipe Luiz como treinador. Eu gosto das entrevistas, eu gosto da visão que ele tem de futebol, eu gosto de como ele prepara o time dele. Eu acho que ele... Cara, ele é um dos treinadores mais... força no futuro do futebol brasileiro, na minha visão. Talvez seja isso que a gente precisa para ter uma Copa do Mundo legal. Mas é muito início de carreira para ele, é meio difícil ele pegar a seleção brasileira. Tem o sonho dele, que ele me disse, é dirigir um clube na Europa. Ele tem a tal da orelhuda na cabeça dele, que é a taça da Champions, que ele foi 2 vezes para a final. A primeira vez contra o Real Madrid, 47 do segundo tempo, eles estavam ganhando de 1-0. O Sérgio Ramos meteu um gol de cabeça, eles fizeram assim, o Real Madrid meteu 3 lá. Você estava fazendo jogo comigo. Sim. Meteu 3 na prorrogação e depois a segunda vez foi nos 2015, pênaltis. Né? Então ele tem um pouco de sonho. Sabe, colaborando com o que o Cássio falou, e o Vanderlei, Neto também, lógico, né, sobre o Flamengo, a diferença é o seguinte, o banco de reserva é para ser solução. E não a continuidade do problema. É isso. Se um jogador não está bem naquela partida, o outro tem que entrar e ser superior. Senão, o que ele está fazendo no banco? Para entrar e não fazer nada também? Então, eu entendo o banco como um auxílio para o treinador. Sim. Aquele lá está meio cansado, esse vai entrar descansado, vai jogar mais do que aquele. É isso que acontece no Flamengo. Você citou os 2 homens de esquerda, o ponto esquerda. Ali você não sabe quem você vai escalar. Então, você está descansado, que aquilo vai dar certo. Agora, a coisa mais importante para um banco, eu acho que é um grande goleiro também no banco. Por quê? Porque é o homem de confiança, é o homem de alimentação da tática para a sua defesa. Os gols estão passando aí. E um comando total. Eu acho que o goleiro também tinha que ser assim, tão bom quanto o seu titular. Leão, antes do programa, eu estava falando com Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa. Os 2 zagueiros, os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem 2 laterais ótimos, tem 2 laterais ótimos. O Flamengo, você está falando? E o Palmeiras também. O Palmeiras também. A gente estava falando sobre... É que a gente, óbvio, você olha lá para frente, é Arrascaeta, é Nico, é não sei o quê, é Pedro. A gente só pensa, pô, que time para frente. Mas não estão aí à toa, não. Sem lembrar da defesa. São 2 grandes goleiros. 2 grandes goleiros, 2 grandes defesas. Faz muita diferença. E o mais importante que precisa saber, esses jogadores de trás, que sabem que eles são mais do que importantes para dar condição aos outros, porque todo mundo fala, aquele é estrela. Coadjuvante, eu sempre falo, bom coadjuvante ganha Oscar também. Então, nós precisamos de ter bons coadjuvantes. Um coordenador do meio, canhoto, é importante. O Neto aí foi um coordenador enjoado, sempre com uma coisinha no tornozelo esquerdo e tal, mas canhoto é diferente. Chato pra caramba. Tem que elogiar o canhoto é diferente. Que é o Gerson. Além do que vocês estão falando, eu posso acrescentar que, para nós técnicos, né, nós ficamos sem o Pedro, o Gabigol foi pro Santos, o Pedro ficou lesionado, e quem jogou de centroavante foi o Bruno Henrique. Que joga, hein? Nós ficamos quem? Não, porque eu sou flamenguista.
Não, foi só um registro. Foi só um registro. Eu sou flamenguista, cara. Nós somos flamenguistas, cara. Falei, não, porque... Essa foi boa, né? Sai rápido, né, Gão? Você falou que o Gabigol foi pro Santos, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. Aí, por isso Gabigol tava no banco ontem, cara. Até que deixou no banco. E o Pedro, aí o Bruno Henrique... Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Que ele não só tem o time... mais o banco forte e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. O Gersinho joga das 3 posições do meio campo. Ele começou como meia esquerda no Fluminense. Sim. Jogando no Fluminense. E hoje está jogando como volante pelo lado direito. Então você vê que ele tem a versatilidade. O Flamengo tem uma vantagem sobre as outras equipes, é que ele não enfraquece o time de um jogo para o outro com a perda de jogador. Mesmo que você perca um número grande de jogadores, porque a versatilidade faz com que eles se completem. Eu acho o Gerson o melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu não vejo nenhum jogador que tenha tantas qualidades assim como o meio-campo. Ele tem visão de jogo, ele dá dinâmica na partida, ele é aquele cara que dá um ritmo, dá dinâmica, enfia uma bola, volta para receber. Eu acho ele fantástico. Parece que ele está mais calmo agora, né? Parece que ele está um pouco mais calmo, né? Você porque falou toda hora uma coisa é um cartão amarelo. Já vou trocar essas coisas de Grêmio e Flamengo para Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. Você falou uma coisa importante. Jogador de meio campo. O Gerson e o Clodoaldo não eram volantes, eram jogadores de meio campo que faziam o time jogar. Jogador de meio campo tem que fazer o time. Quando eu botei o Rincon de volante, porque o volante não é volante, volante é jogador de meio campo. Ele tem que fazer o time jogar, cara. Vamos respeitar o velho Zagallo, porque naquela seleção de 70, ele inventou o futebol que foi se jogar 40 anos depois. Joga hoje. Quando ele coloca todo mundo, que ele traz o Piazza pra zaga, tira o Marco Antônio que apoiava pra botar o Everaldo, pra ficar com os 3. Nunca acho que eu ouvi falar que quando o Brasil saía eram 3 zagueiros. Pra quê? Pro Carlos Alberto Torres ir embora. E o Messi surgiu e botou 4 Tostão jogando na posição que o Messi foi fantástico ali. Gente, vamos lá, vamos Ele fez o mudar Rivelino marcar, pô. Como é que é? Ele fez o Rivelino marcar, pô. Fingir que marcava. Mas jogou do lado esquerdo. Não, ele mesmo fala. Até eu tive... Mas quem era o grande marcador ali? Os outros é que tinham que marcar o time do Brasil, cara. Pra mim, a grande mudança dele foi que o que o Messi faz hoje, ele fez em 70 com o Tostão. Jogando de atacante com que era um atacante. Ele fez com eles, sabe? Então tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi analisado ali, o Galvão, Luxemburgo, Neto, enfim. Todos os comentaristas elogiando demais o time do Flamengo, é um grande elenco, certamente. E a gente vê que até nos programas esportivos, né, o Flamengo é muito elogiado dessa vez. Não foi diferente. Eu gostaria muito de saber o que vocês pensam, se vocês concordam, discordam do que foi dito. É importante demais a participação de vocês. O programa muito bom aí do Galvão, né? O Galvão não tem nem o que falar. Certamente o maior narrador da história do futebol brasileiro. O programa dele lá na Band e o link estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los toda segunda-feira ali, quando chegar na parte da noite, você pode estar cansado em casa, põe na Band que o Galvão vai estar lá com o seu programa Galvão e Amigos. Dessa vez recebeu ali o Neto e também o Emerson Leão. Daqui a pouco voltaremos com mais informações, até logo mais. Valeu!